Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, eu acho que hoje é uma noite muito importante para o Brasil. É uma noite para a gente poder revelar tudo aquilo que nós investigamos, tudo aquilo que nós descobrimos ao longo de todos esses meses de trabalho, de investigação aqui nesta comissão, sobre as fraudes do INSS, sobre a ação criminosa dos descontos associativos e assim por diante. Quero dizer, senhor presidente, que talvez eu seja um dos mais antigos parlamentares da casa. Com certeza, entre os deputados eu sou. Não sei se tem algum senador aqui mais antigo do que eu. Eu cheguei aqui nessa casa, senhor presidente, e conheci o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, na época, quando eu cheguei aqui, ele era conhecido como porta-voz da milícia do Rio de Janeiro. Bolsonaro ia para a tribuna defender milicianos. Bolsonaro defendia com unhas e dentes um capitão na época chamado Adriano da Nóbrega. Esse capitão Adriano da Nóbrega tinha sido colega dele de quartel junto com o Giovanni Queiroz. Eles eram um trio. Um foi para a política, o outro foi para a milícia e o outro foi para cuidar do dinheiro da organização. Bolsonaro se elegia com votos de áreas controladas pela milícia. Posteriormente, esta mesma lógica serviu para começar a eleger seus filhos em áreas controladas pela milícia. Senhor presidente, Bolsonaro é uma pessoa que surgiu na política como um porta-voz da defesa do crime organizado. Bolsonaro, senhor presidente, tinha ligações tão íntimas com o crime organizado que no gabinete do seu filho, Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa, eram nomeados Giovanni Queiroz, que na época era o tesoureiro da família, e eram nomeados, senhor presidente, a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega era o chefe do braço do crime. O esquema de assassinatos da milícia. Foi morto o Adriano da Nóbrega. A mãe e a esposa foram nomeadas na Alerj durante anos no gabinete do Flávio. Nunca, senhor presidente, pisaram na Alerj. E depositavam o dinheiro na conta do Queiroz. E o Queiroz, durante anos, pagava as contas da família. O Queiroz pagava as contas, inclusive, da dona Michele, durante anos. Sustentou os gastos pessoais da família com o dinheiro do crime organizado. Os filhos enriqueceram comprando imóveis com dinheiro vivo, dezenas de imóveis. Portanto, senhor presidente, para mim não é nenhuma surpresa que quando esta figura chega à presidência da República, ele chega para dar sequência às ações criminosas e para representar os interesses da onde ele veio. Esse esquema do crime organizado, ele procurou várias formas de roubar do Estado brasileiro. Todos nós sabemos aqui o que eles fizeram durante a pandemia. Eles roubavam dinheiro das vacinas. Eles roubavam dinheiro dos testes do Covid. Essa gente, senhor presidente, é muito perversa. Essa gente é capaz de qualquer coisa mesmo. Tanto é que o Adriano da Nóbrega foi morto e que outras figuras ligadas a eles tiveram destinos semelhantes. Portanto, para mim não é nenhuma surpresa que esta organização criminosa, quando descobriu que tinha possibilidade de roubar aposentados, aposentadas, pensionistas,
beneficiários do BPC, eles não pensaram duas vezes. É por isso, senhor presidente, que o nosso relatório está indiciando o senhor Jair Bolsonaro como chefe da organização criminosa. Porque não teria como esta organização fazer o que ela fez dentro do Estado brasileiro sem que ela tivesse proteção. E eu repeti isso muitas vezes aqui em todas as sessões. É impossível, e as investigações demonstram isso, que o presidente da República não tivesse conhecimento, até porque foi ele que nomeou para as posições chaves de comando os principais envolvidos neste esquema criminoso dentro do INSS. Todos nós sabemos aqui, que foi a partir de 2017, de fato foi em 2017, a primeira mudança nas regras do INSS que permitiram mudanças para que entidades que não tinham registro sindical pudessem começar a fazer desconto de aposentados e aposentadas. Mas isso não funcionou direito. O primeiro esquema montado, já dentro do governo Bolsonaro, foi para beneficiar a Conafer, do Mão Preta, aquele que tinha um chofer, que inclusive é integrante desta comissão parlamentar de inquérito. Quando eles começaram a montar o esquema para beneficiar a Conafer, para roubar dos aposentados e aposentadas, porque já queriam roubar durante a pandemia, através da Conafer, senhor presidente, uma servidora de carreira que tentou impedir que a Conafer roubasse, foi demitida, tiraram da diretoria, trocaram ela de diretoria e trouxeram para Brasília uma figura-chave nesta história, chamado José Carlos Oliveira. É fundamental compreender o papel desta figura que ascendeu de superintendente de São Paulo para diretor de benefícios, para presidente do INSS e acabou como ministro da Previdência, sucedendo Onyx Lorenzoni. Senhor presidente, este esquema permitiu que esta quadrilha roubasse bilhões de reais no Brasil. Esse esquema, senhor presidente, permitiu que esta organização roubasse milhões de aposentados e aposentadas. Em 2020, senhor presidente, eles publicaram o decreto 10.537, assinado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pelo Onyx Lorenzoni. Este decreto foi que permitiu que entidades que não trabalhavam só com aposentados e aposentadas pudessem passar a receber os ACTs para fazer descontos. Foi esse decreto que permitiu que as pensionistas pudessem também ser roubadas. E foi a partir desse decreto que abriram a porta do INSS para que essas entidades fantasmas multiplicassem a sua presença e passassem a receber dezenas de ACTs. Senhor presidente, estas entidades que receberam ACT durante o período de Zé Carlos Oliveira e Amada Onyx Lorenzoni roubaram 3 bilhões de reais. Inclusive, a grande parte do dinheiro roubado em 2023 e 2024 foi roubado por estas entidades que receberam o ACT durante o governo Bolsonaro. Senhor presidente, não satisfeitos com estas mudanças, a organização criminosa foi aperfeiçoando seu modus operandi. E já em 2022, no ano da eleição, percebeu que havia uma outra chance de roubo, que poderia roubar dinheiro com dividendo eleitoral. E publicaram uma medida provisória às vésperas da eleição para permitir o consignado do auxílio emergencial e do BPC, com juro muito mais alto do que o mercado cobrava na época. Milhões de brasileiros e brasileiras até hoje estão endividados. Graças a essa ação criminosa, às vésperas da eleição, promovida com evidente interesse eleitoreiro, mas também econômico. Porque 6 entidades, entre elas a entidade do Zema e entidades ligadas ao Banco Master,
foram autorizadas a operar esse esquema dos descontos associativos. E aqui vale um detalhe interessante. A mesma diretoria que dentro do INSS permitiu os ACTs das entidades fantasmas, permitiu que estas entidades tivessem acesso aos bancos de dados dos aposentados, aposentadas e pensionistas, que permitiu que estas pessoas passassem a ser roubadas, milhões de aposentados e aposentadas, milhões de pensionistas, beneficiários do BPC roubados. Esta mesma diretoria foi a diretoria que aprovou em 2021 a operação para que o ex-Banco Máxima virasse o Banco Master, o banco do Vorcaro, o banco que foi beneficiado. Senhor presidente, se tudo isso que eu estou falando, que está aqui, ó, comprovado com provas, documentos, não fosse o suficiente, veio 2022 e o esquema criminoso perdeu a eleição, tentou fraudar o resultado, inventou aquela loucura das urnas eletrônicas, tentou o golpe do 8 de janeiro, mas foram derrotados, senhor presidente. E após a eleição, o esquema criminoso foi ainda buscando mecanismos que pudessem manter os seus tentáculos dentro do governo que logo em seguida tomaria posse. Em dezembro, às vésperas do Bolsonaro fugir para os Estados Unidos, as CTs ainda estavam sendo concedidos entre o Natal e o Ano Novo de 2022, senhor presidente. O senhor imagina Brasília, às vésperas da eleição, entre o Natal e o Ano Novo, e o Ministério da Previdência e o INSS concedendo as CTs para entidades fantasmas. Mas, senhor presidente, Bolsonaro, antes de fugir para os Estados Unidos, sancionou a medida provisória que acabou com a necessidade da revalidação das autorizações de desconto, senhor presidente. Ele sancionou uma emenda jabuti que foi feita por alguém da base dele, que ele abraçou e sancionou e entregou ao governo, completamente sem mecanismos de fiscalização e de controle, e com entidades, todas elas fantasmas, que receberam seus ACTs a partir de 2021, na mão dessa organização criminosa. É verdade que servidores, que foram aqui alguns deles mostrados, permaneceram no governo 23, 24, é verdade, servidores de carreira, que estavam em funções de chefia, que eram conhecidos dentro do INSS como Virgílio, como Fidelis, que eram gente de confiança do governo Bolsonaro, que estão do DNA da formação desse esquema. Tanto é que depois que o Fidelis foi demitido do nosso governo, nenhum ACT mais foi concedido. Enquanto os Fidelis veio do governo Bolsonaro para dentro do nosso governo, o esquema dos ACTs continuou. A partir do momento que ele foi demitido, nenhum ACT mais foi concedido. O Fidelis veio do governo Bolsonaro, já tinha funções de confiança e de comando, como o próprio Virgílio. Mas veja bem, senhor presidente, se nós temos algum tipo de responsabilidade por isso, me explique então, por que não tem nenhum centavo nas campanhas nossas desse esquema criminoso? Se nós temos algum tipo de vínculo com esse esquema criminoso, por que razão eles escolheram o Onyx Lorenzoni para irrigar dinheiro roubado do INSS? Se nós temos algum vínculo com esse esquema criminoso, por que razão o Vorcaro e o Zetel botaram milhões de reais na conta da campanha do Bolsonaro e na compra do Tarcísio? Por que o Vorcaro botou o jatinho à disposição do Nicolas para fazer a campanha do Bolsonaro? Não para em pé esse discurso, porque todo o Brasil sabe que o Bolsomaster e o esquema do INSS são filhos legítimos de Jair Messias Bolsonaro. Por isso, senhor presidente, o nosso relatório está indiciando Jair Bolsonaro como líder dessa organização criminosa. Não há condição, não haveria escândalo do INSS, não haveria Bolsomaster
sem a participação ativa e o comando intelectual, o comando da hierarquia do chefe desse esquema criminoso, chamado Jair Messias Bolsonaro. Este é o relatório, esta é a verdade que o Brasil conheceu a partir do nosso trabalho dentro dessa comissão. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra o deputado Alencar Santana. Queria me dirigir aos aposentados, pensionistas que estão nos assistindo, dizer a todos vocês que esse aqui é o relatório da verdade, é o relatório da maioria. Esse sim contém os elementos de prova, dos depoimentos, dos documentos, de tudo aquilo que nós apuramos. E não a ilação criada por alguns para tentar fugir da verdade. Essa é a verdade da maioria. E eles têm medo, mas nós devemos isso a vocês, aposentados e pensionistas que foram roubados, lesados por esse grupo que atua desde 2019. E nós vamos provar aqui, daqui a pouco. Mas quero também me dirigir ao servidor do INSS, que merece o nosso respeito, o nosso carinho, que atende na ponta. Alguns colegas, infelizmente, participaram dessa fraude, dessa quadrilha, mas a maioria dos servidores, com certeza, sentiu muito por tudo isso que aconteceu, porque tem respeito com quem eles atendem. Eu queria rapidamente colocar um vídeo aqui para mostrar quando começou e quem é o responsável por isso. Tá sem som. Isso de rombo de mais de 70 milhões com relação, bilhões com relação à aposentadoria. Eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 milhões com relação, bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871, que eu fui o presidente. Levou a Polícia Federal? Levou a Polícia Federal, senador? Você levou a Polícia Federal? O governo Bolsonaro não abriu investigação, senador. 2021, 2020, 2022, 2021, 2021, 2022, desde 2019. 2021, de 2021, 2020, 21. A senhora está dizendo aqui que a CGU só tomou conhecimento de irregularidades em descontos associativos a partir de 2019. Eu não tenho acesso, não tenho conhecimento a nenhum registro anterior. A referida sociedade foi regularmente constituída por mim em maio, por mim no ano de 2022. A sua participação começa quando nisso tudo? Em 2021. 2021. E eu comecei a prospectar clientes em 2020, se não me engano, logo após essa pandemia. Começar perguntando ao depoente quando ele conheceu mesmo Antônio. Uma permanência no Amazonas enquanto funcionário do INSS foi em que ano? 2021. 2021. Você era dono da Calvox, é isso? Sim. Sim. E ela foi criada quando? Maio de 2020. Você puder falar no microfone? Maio de 2022. Dia 3 de maio de 2022, correto? Foi a primeira vez na sua carreira profissional que foi detectado casos de descontos irregulares. Pelo que eu tenho conhecimento, os descontos regulares de entidades associativas ocorrem, pelo menos na Defensoria Pública da União, desde 2019. O senhor procurou saber desde quando existe a AMBEC? Sim. Por favor. 2021. O senhor tomou conhecimento do roubo em 2021? Não, eu não tomei conhecimento. Eu percebi que ali existia uma fraude. Veja bem, nós estamos falando em 20 de dezembro. De que ano? De 2021. Qual foi a primeira casa própria que vocês tiveram e o ano? Eu acredito que 2020. Quando foi que vocês puderam olhar um para o outro e dizer, olha, nós estamos vencendo? A partir de 2020, 21. Será que dá para entender? Isso daqui é prova, gente. Isso aqui é depoimento de pessoas diferentes. O vídeo completo vai estar na nossa rede. São depoimentos de pessoas diferentes. Todas, sem exceção, mencionaram algum ano durante a gestão do quem, deputado Pimenta? Do chefe Jair Messias Bolsonaro.
É nítido, é claro. Por isso que esse é o relatório da verdade. Porque é com base nas provas, nos depoimentos colhidos, em documentos, em atos praticados por eles, não por ilação, por desejo político. Não, deputado Rogério. Foi com base de fato em documentos e depoimentos nas provas. E vem mais, queria mostrar agora outro material, por favor. Exclusivo. Servidor do INSS denunciou, ainda em 2020, desvios ilegais em benefício de aposentados e pensionistas. Em depoimento, então, funcionário da direção central do INSS diz que em 2020 houve um aumento repentino e anormal de filiados da Conafer. Da Conafer, que tem até chofer entre os membros dessa CPMI. Da Conafer, cujo presidente está foragido e que foi avisado ao vivo que a Polícia Federal estava no encalço dele. Foi avisado aqui ao vivo por um membro dessa comissão, dizendo: a Polícia Federal vai te achar lá na aldeia indígena do sul da Bahia. O que o cara fez? Se picou. E cadê ele? Não sei se o chofer que levou ele para se esconder. Sei lá, mas alguém tirou o cara de cena que até agora não apareceu. E ninguém fala dele. Mas outra página, por favor. Aqui é a continuidade daquela matéria onde o servidor foi ameaçado de morte, porque ele denunciou, ele foi na polícia e denunciou. A Polícia Federal da época, de 2020, apurou o crime? Não. Protegeu o servidor? Não. Mandou cessar os benefícios irregulares? Não. Desmantelou a quadrilha? Não. Então é muito nítido, gente, só não vê quem não quer. Ou a turma que acredita em fantasia e está seguindo essa turma que está acreditando nas fantasias que eles mesmos criaram. A verdade está aqui. E os depoimentos são claros, os documentos são claros. É isso mesmo, Rogério. Bolsonaro viu, mas não agiu. E permitiu que a fraude continuasse existindo. Então, meus amigos, minhas amigas, sabe por que o relatório que foi apresentado pelo relator merece ser derrotado? Porque não contém essa verdade, a verdade dos depoimentos, a verdade das pessoas, a verdade das provas. Mas sim, ele é tendencioso. É uma disputa política totalmente equivocada, que isso aqui não é para isso. Aqui é para apurar através de documentos e de provas. Nós temos o papel de investigar. Por isso que nós queremos que esse relatório, o relatório da verdade, prevaleça. Aqui sim tem documentos, aqui sim tem prova, aqui tem materialidade. E é isso que nós estamos fazendo, deputado Pimenta, deputado Rogério, Dorinaldo e todos os demais, porque nós temos que respeitar o aposentado e o pensionista que foi lesado. Foi lesado a partir do governo Bolsonaro, mas foi protegido com o governo do presidente Lula, que mandou investigar, que mandou apurar. Olha só, aí teve um senador aqui que falou: não, mas o jornal Metrópolis que deu uma matéria e começou a investigar. Ora, o servidor denunciou a fraude, foi ameaçado de morte, eles não fizeram nada. Aí vem dizer: nós emitimos uma medida provisória. E mandou a polícia investigar? Não. Como se medida provisória investigasse. E na medida provisória, aumentaram o tempo de recadastramento, intervalo, para 3 anos. Com uma emenda de um senador do PL. Ah, vem contar historinha para boi dormir, por favor, né? Em 2022 ainda acabaram com o recadastramento. Perderam a eleição, acabaram porque queriam continuar com os associados fraudulentos, para continuar roubando os aposentados e pensionistas. E digo mais, da mesma maneira que começou em 2019, a fraude do Master também começou em 2019, quando o senhor Campos Neto, presidente do Banco Central, autoriza o Daniel Vorcar a assumir o então Banco Máxima. Em 2020, é autorizado que o Master fizesse desconto associativo. Em 2021, o então Máxima muda de nome para Master. Em 2022, eles dão 5 milhões. 5 milhões à campanha de Bolsonaro e Tarcísio. E olha só, o doador que está preso... Olha só, gente, o doador dos 5 milhões, o pastor Zetel, que está preso, não é indiciado. O ministro André Mendonça manda prender o cara e aqui a gente protege. O relatório da mentira protege o Zetel, blinda o Zetel, que nós não trouxemos aqui. O cara está preso. Preso. E o relatório da mentira não indicia. Ah, brincadeira, né, gente? Assim não dá. Vamos falar com coisa séria. Nós temos que ter respeito com as pessoas que estão nos acompanhando. Com esses servidores que trabalharam todo esse tempo aqui ao nosso lado, nos ajudando e que também merece respeito. Mas em especial você,
aposentado e pensionista, que está angustiado querendo saber a verdade. Repito, ela está aqui. A você, brasileiro e brasileira, que quer saber quem são os ladrões, a verdade está aqui. Mas até eles sabem, fingem não saber, porque a verdade é uma só. Começou no governo do Jair Bolsonaro, seus aliados, seus dirigentes do INSS e da Previdência participaram, têm culpa no cartório e eles estão tentando blindar, mas não vão conseguir, porque isso aqui nós vamos aprovar. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!